povo, tudo bem, hein? Mais um vídeo no nosso quadro Aprendendo Coisas. Se você não conferiu, não tá sabendo o que tá acontecendo, vou deixar o outro vídeo linkado aqui em cima e também aqui embaixo, que o primeiro vídeo foi sobre contorno. Então assim, tá uma super aula sobre contorno com dúvidas de vocês. E lá nos comentários só fique ali, ó, observando, lendo quais foram os outros temas, né, que vocês sugeriram. E um que vocês pediram muito é sobre sobrancelhas, como corrigir as sobrancelhas. Então hoje vou mostrar pra vocês o jeito certo de corrigir as sobrancelhas. Por que eu falei certo, gente? Eu sempre falo com vocês que na maquiagem não tem certo e errado, né? Mas eu vou falar de um jeito que eu gosto muito de fazer, que fica natural, não fica forçado, qual tem que ser a cor, qual o produto, né, melhor produto pra você usar, onde você tem que aplicar, como que você consegue preencher, enfim. Vou dar todas essas dicas pra vocês, eu espero bastante que vocês gostem. Clica muito no gostei, compartilha o vídeo com suas amigas e bora lá pro vídeo. Vamos lá então começar, gente. Eu já fiz aqui minha pele, falta só a sobrancelha. Tem uma hora certa pra você preencher a sobrancelha? Digamos que não, tá? Mas eu gosto de preencher depois de já ter aplicado base, corretivo e pó. Por quê? Quando eu aplico antes, eu sinto que eu posso sujar toda a sobrancelha de novo, vai manchar, vai ficar tudo borrado e não vai adiantar de nada, eu vou ter que refazer aí o preenchimento, né? Então eu gosto de aplicar base, o corretivo, o pó e depois eu venho aí preenchendo a sobrancelha, porque tudo que poderia sujar aqui na minha sobrancelha já sujou, entendeu? Então agora eu posso preencher ali de uma forma mais segura, né, digamos. Minha sobrancelha, gente, tem micropigmentação, por isso ela já fica certinha com o desenho, né, certinho, mesmo eu não colocando ali nenhuma maquiagem, tá? Mas vou dar aqui os passos, né, pra vocês conseguirem desenhar bem aí sua sobrancelha. Vamos para o primeiro passo, né, qual produto que eu uso pra preencher a sobrancelha? Hoje em dia tem vários produtos, você pode usar o que você quiser. Vou mostrar aqui todos que eu gosto e falar, né, os pontos positivos e negativos de cada um. O que eu mais gosto, que eu tenho mais facilidade, é as sombras, né, para sobrancelha. Eu prefiro sempre ter uma sombra específica para sobrancelha, porque geralmente tem um tom bem correto ali para sobrancelha. Às vezes quando a gente pega de uma paleta de sombras normal, alguma sombra, pode ser que ela fique muito avermelhada, pode ser que ela fique muito escura, muito clara, né? Então, quando é um produto... Meu Deus! Quando é um produto específico para sobrancelha, geralmente já tem um tom ali bem próximo do que tem que ser, né? Então, sombra para sobrancelha pra mim é um dos mais fáceis que tem. Se você tiver dúvidas, se você tiver ainda dificuldades, opte aí por sombras, tá? Em pó, né, no caso, que vai ser mais fácil pra você. E aí você vai precisar de um pincel, né? Eu gosto muito desse tipo assim, ó, de pincel, que de um lado ele é chanfrado e do outro ele tem essa escovinha como se fosse máscaras pra cílios, sabe? Uma coisa que você tem que ter cuidado é com a finura desse pincel chanfrado. Ele tem que ser um pincel um pouco mais fininho. Eu já tive alguns que são gordinhos e aí me atrapalhava um pouco na hora que eu ia preencher a sobrancelha. Então ele tem que ser fininho, tem que ter a ponta ali maleável no ponto certo. Também tem algumas que tem a ponta muito duras, né? E aí também você acaba que não consegue aplicar direito. Esse aqui é um da Macrilan, desse kit rosinha, mas também vem de um unitário. Então da Macrilan tem um preço super bom. É muito bom também, né? Um pincel muito de boa qualidade. Outro produto também que temos aí no mercado são as pastinhas de sobrancelha. Gosto muito dela porque ela fixa mais do que uma sombra, por exemplo. Então se você for ficar o dia inteiro fora, se você for fazer uma maquiagem mais produzida, digamos assim, uma maquiagem pra noite, uma maquiagem pra alguma festa, opte já pela pastinha de sobrancelha. Ela vai deixar sua sobrancelha mais desenhada, vai deixar ela mais ali no lugar, ela vai fixar, né, mais ali. Então eu gosto também bastante dela, porém a maioria, gente, não adianta, mesmo você deixando tampadinha, ela seca, tá? É como se fosse um delineador, sabe? Então é legal você ter um diluidor de maquiagem, porque aí você pinga uma gotinha só ali e você já consegue usar normalmente. Se você não tiver ali na hora um diluidor de maquiagem, você quer usar a pastinha, você pode aplicar uma gotinha de azeite ou até uma gotinha de óleo de cozinha mesmo, tá? Eu ainda prefiro azeite, mas se você não tiver azeite, pode ser uma gotinha de óleo de cozinha. Mas quando eu falo que é uma gotinha, gente, é uma gotinha real. É tipo assim, um tiriquito só pra você conseguir ali amolecer. Se você também tiver aí óleo, esses óleos de bebê, pode ser também, tá? Outro produto também que temos aí no mercado são os lápis, né, para sobrancelha. O único cuidado que você tem que ter com eles é que tem alguns que são muito secos, não desliza facilmente na hora que você vai aplicar e acaba tirando, né, ali seus pelinhos. Então, se você quer aplicar o lápis, opte por algum que seja mais molinho. Se você conseguir aí fazer um swatch dele, fazer o teste, né, na verdade, dele no braço, é
legal, porque você vai ali ver se ele sai com facilidade ou não. Se sair com facilidade, assim, no seu braço, na sua mão, enfim, você vai conseguir fazer isso também com mais facilidade na sobrancelha e muito provavelmente não vai sair, né? Não vai tirar os seus pelinhos, tá? O lápis ele já fica uma coisa mais natural, então é quando você quer uma coisa mais natural possível, quando você quer pro dia a dia, lá prático, né? Porque não precisa de outro produto, por exemplo, a sombra precisa de um pincel, o lápis não, é só ele. Então você pode vir ali só com ele, então ele fica mais prático, né, também. Outros produtos também que temos no mercado são as máscaras para sobrancelhas. Ela pode ser usada, na verdade, de várias formas, tá? Algumas são para aplicar depois que você já preencheu a sobrancelha. Então ela vem para definir mais sua sobrancelha e deixar ela no lugar. Então, por exemplo, se você quer aplicar a sombra para a sobrancelha, que você tem mais facilidade, mas quer que ela fixe, então você pode vir com uma máscara e aplicar ali nos pelinhos, que ela vai fixar melhor os pelinhos. Sabe quando os pelinhos ficam meio ou muito pra cima ou muito pra baixo, não fica ali certinho? A sombra pra sobrancelha vai ajudar a deixar ele ali mais certinho, né, no lugar. Essa aqui da Tracta, ela também preenche, tá? Então muitas vezes eu aplico só ela, porque só ela já vai preencher. É óbvio, só com ela eu não consigo fazer o desenho da minha sobrancelha, por exemplo. Então se você não tem um desenho muito definidinho, talvez você não goste muito de usar só ela, né? Mas eu acho bacana muito pro dia a dia, sabe? Porque boto só uma máscara pra cílios, um corretivo e aplico ali, ó, só ela nos meus pelinhos, que ela já vai preencher ali um pouquinho. Sua sobrancelha não vai ficar tão ralinha, então eu gosto também pra isso. Agora que eu já falei aí sobre cada produto, né, para a sobrancelha, você escolhe o que você quer usar, qual que é o ideal, né, aí pra você. E vamos então para o passo a passo. Hoje eu vou escolher, gente, a sombra para sobrancelha. Como eu falei, ela é mais prática, então você consegue dosar melhor a mão. Eu realmente gosto bastante de sombra para sobrancelha. Vou usar hoje essa aqui da Vizela, que é Hello Brown. Essa é na cor 2, porque sim, também tem a tonalidade, né? A tonalidade, gente, na hora que você vai escolher isso também é super importante. Que pode ser que você escolha o produto certo, mas não escolha aí a tonalidade certa. E aí você pode errar na tonalidade e vai ficar assim com o rosto deformado, sabe? Digamos, porque a sobrancelha é a moldura do nosso rosto, né? Então, se tiver muito forte, se tiver muito fraca, isso vai alterar na sua fisionomia mesmo. Dependendo do jeito que você coloca a sua sobrancelha, você pode ficar com uma cara de mais brava. Pode ver até em desenhos, né? Quando é tipo uma bruxa má, geralmente é aquela sobrancelha mais arqueada pra ficar com uma cara mais brava, sabe? Então tudo isso muda, tá? Então tem que ter um cuidadinho com tudo isso. Inclusive também, geralmente, malvadas, né? De desenho animado, né? De filme e tudo mais, tem a sobrancelha mais escura. Por quê? Porque também remete a esse olhar mais bravo. Então tudo vai também depender do que você quer passar com o seu semblante, né? Hoje eu vou mostrar aqui um jeito que fica mais natural possível. Vai servir aí pra todos os tipos, né? De sobrancelhas e de rosto, né? Também. Então é sempre legal que você pegue ali a cor que fosse mais próxima do seu pelinho mesmo, sabe? Tanto do seu pelinho, da sobrancelha, quanto também da raiz do seu cabelo. Por exemplo, as ruivas. É bacana as ruivas usarem algum produto que seja nesse tom mais quente, né? Se você for aquele ruivo mais quente, né? Que seja esse ruivo mais quente, que seja mais próximo do teu tom de pele, né? Do tom de pele não, desculpa. Da cor do seu cabelo, da sua sobrancelha também. Quem é loira, buscar produtos mais clarinhos, dependendo ali do tom, até mais acinzentado, dependendo do tom do seu cabelo, um pouco mais acinzentado também pra ficar mais harmônico, né? Imagina a loira usando uma sobrancelha super preta, vai destoar muito, né, as cores e vai ficar estranho, né? Então é bacana também usar ele tons próximos. No meu caso, já falei com vocês, aqui ó, meu cabelo, essa raiz do meu cabelo é a minha cor natural, porque ela é praticamente preta. Ela não chega a ser preta, é um castanho assim bem escuro, tá? Já a minha sobrancelha, gente, pra mim ela é preta, tá? Porque ela é bem escura, o pelo, né? Porém, eu, Jéssica, não indico, mesmo se você tiver o cabelo preto, bem pretinho mesmo, não indico colocar ali na sobrancelha também a cor preta, uma sombra preta. Porque, gente, como eu falei, vai pesar muito no seu olho, sabe? No seu olhar, na sua feição e tudo mais. Se você quiser passar um olhar, uma feição mais de brava mesmo, mais tipo, ok, né? Você passar ali o preto. Mas, de verdade, agora falando sério, eu não indicaria você aplicar o preto. Se você tem o cabelo preto, tem a sobrancelha bem pretinha, você pega ali um tom de marrom bem escuro. Como, por exemplo, ó, esse daqui da Vizela. Ele tem dois tons
Só que um é um tom de marrom bem escuro, um marrom até meio frio. Você vai ver que ele não é um marrom avermelhado. Esse seria o tom ideal pra você, tá? Geralmente na sobrancelha a gente usa esses tons de marrons mais frios, tá? Não muito avermelhado, principalmente não, né? Isso na verdade é se você tem o tom de cabelo mais escuro, ou então se você for loira, né, como eu falei. Isso só vale de ser um marrom quente, de ser um tom quente, se você for ruiva, ou então se você tiver o tom do cabelo mais puxado pro quente. Aí você usa também ali a sobrancelha com um tom de sombra ou de produto, né, mais quente. Se não, usa esses tons mais frios, que você vai ver que vai ficar melhor aí, vai ornar melhor no seu rosto. Como a minha sobrancelha já é um pouco mais preenchida, eu gosto de aplicar esse tom de marrom mais claro, tá? Pra não pesar muito no meu olhar. Quando minha sobrancelha era bem falhadinha, que eu não tinha ali a micropigmentação, eu já gostava mais de usar o tom mais escuro, justamente pra deixá-la bem delimitada. Então, se você já tem aí bastante pelo na sobrancelha ou tem a micropigmentação, prefira um tom de marrom um pouquinho mais claro, que aí não vai pesar, né, tanto no seu olhar, que às vezes já tem tanto pelinho que você aplica um marrom mais escuro que seja mais próximo ali do seu pelo, pode pesar e você vai falar, Jéssica falou tudo errado, mas não, é porque você já tem bastante pelo, né, já tem a sobrancelha um pouco mais preenchida até, então é bacana você usar um tom um pouquinho mais claro, tá? E aí se você tiver a sobrancelha um pouco mais falhada, usa um pouquinho mais escuro, nunca preto, tá? Mas só pra conseguir preencher melhor ali sua sobrancelha. Mas aí, Jéssica, tá, minha sobrancelha não é tão desenhada quanto a sua, porque eu não tenho micropigmentação. Onde que eu começo, onde que eu termino, qual que é o meio? Vamos lá, ó. Pega aqui, pode pegar o pincel que você vai usar, pode pegar uma caneta, qualquer coisa, tá? E o que você tem que levar em consideração, tá? Que começo a sobrancelha tem que ser aqui, ó. Bota aqui o pincel bem aqui nesse pontinho do seu nariz e deixa ele vir até aqui em cima. Então aqui tem que ser o começo da sua sobrancelha. O que você pode fazer no começo é fazer uma pequena marcação aqui nesse ponto, só pra você ter noção onde tem que começar a sua sobrancelha, tá? Já ao final, você tem que pegar aqui, ó, no final do teu nariz, passando no final aqui do teu olho e vindo aqui em direção à raiz do teu cabelo, né, por exemplo. Então aqui tem que ser o final da sua sobrancelha. E lembrando que o final da sobrancelha sempre tem que ser muito fininha, tá? Então mesmo se você não tem pelinho, faça ali aquele final, mas bem fininho. Então se você quiser, você pode vir ali com um pouquinho de sombra e marcar naquele final, tá? Aqui meu final já tá bem certinho, então não preciso marcar. E o ponto alto da sobrancelha, né? Aí você vai pegar sempre aqui, ó, começando dessa parte aqui do nariz, tá? Você pega aqui nessa parte do nariz, olha bem pra frente. Eu tô com o espelho, né, aqui. Então você olha bem pra frente, porque o teu olho tem que ficar, essa bolinha preta do teu olho, bolinha preta, né? Pode ser que sua não seja preta, pode ser claro, enfim. Essa bolinha do teu olho tem que ficar bem reta. Então é bom você olhar bem pra frente, porque aqui agora eu vou pegar do meu nariz, passando pela bolinha aqui do meu olho, ó, tá vendo? E levando aqui o pincel lá pra cima. Tá vendo que aqui, ó, é o meu ponto alto? Então aqui, nesse ponto, tem que ser o ponto alto da sua sobrancelha. Se quiser também fazer uma marcação ali com a sua sombra, pode fazer também. Então, feito isso, você já tem uma noção onde tem que começar a sua sobrancelha, onde tem que ser esse ponto alto e onde tem que ser o final. Se você fizer esse ponto alto muito arqueado, muito alto, lembra que eu falei? Geralmente desenho animado, né, ou filme, quando faz um personagem mais malvado, fica essa coisa bem arqueada. Então não é pra ficar tão arqueado assim, é pra ser um leve, tipo uma leve ondulação ali pra ficar mais nesse ponto alto, tá? Então se você não tem aí pelinhos nessa região, você tem que fazer de uma forma que não fique tão alto assim, só fazer essa ondulação mesmo, tá? Pra fazer esse pontinho alto. Pra começar então a preencher, eu vou pegar aqui esse tom de marrom mais claro, tiro um pouco do excesso do pincel e aí eu começo fazendo a base da minha sobrancelha. Aqui, você pode pegar um espelho, gente, pra você ficar bem pertinho, pra você conseguir observar bem, tá? A sua sobrancelha e também os pelinhos. Mesmo se seus pelinhos não estiverem assim no lugar certinho, faz essa marcação, é até legal porque você vai conseguir ver qual pelinho que tá fora, que você precisa tirar, né, e tudo mais. Então aqui, eu venho fazendo um tracinho, ó, eu venho bem devagarinho traçando somente aqui nessa base da sobrancelha. Começo lá do comecinho da sobrancelha e venho fazendo essa base, ó, sem preencher, sem levar pra cima, sem nada, apenas fazendo aqui essa base da sobrancelha até aqui o final. Pronto.
Feito isso, a base da sobrancelha nós já temos. Tudo que tá aqui pra baixo, eu posso tirar ali com uma pinça, né, por exemplo. Gosto agora de fazer a base de cima. Não seria nem a base, né? Agora fugiu o nome. Mas essa parte aqui de cima, pra depois preencher. Porém, aqui, gente, não comece bem do comecinho, como eu fiz ali embaixo, tá? Dá um espacinho aqui, ó, sei lá, né, nem de um dedo, né, até um pouquinho menos de um dedo. Mas dá um espacinho e começa daqui, ó. Então, ao invés de vir aqui do começo, eu vou começar, ó, dessa região aqui. Vou deixar um espacinho ali sem nada na parte de cima. E aí, aqui, eu faço exatamente a mesma coisa que eu fiz embaixo, só que eu faço em cima. Venho traçando esse traço, traçando essa linha. Aqui, ó, faço o ponto alto da minha sobrancelha, lembrando que não é uma coisa tipo V, é uma coisa mais ondulada mesmo. E o que eu gosto de fazer é fazer assim, ó, pra eu conseguir ver melhor essa parte caidinha aqui da sobrancelha, que aí eu venho e junto aqui. Lembrando que o final tem que ser fininho, então deixa ele ali bem fininho. Então quando eu faço assim, ó, essa cara assim, eu percebo que eu consigo ver melhor do que quando eu faço assim. Então eu faço uma cara assim, uma careta, pra conseguir preencher ali daquele ladinho, tá? Ali, né? Ali em cima. Então agora eu já tenho a base da minha sobrancelha, já tenho ali a parte até onde eu tenho que ir, né? Com a sombra. E agora vem a parte mais fácil, gente, que é a parte de preencher toda essa sobrancelha, né? E aqui o único segredo é você não começar preenchendo do cantinho. Faz na mesma direção que você fez aí aquela linha ali em cima, tá? Então eu começo daqui pra cá. E eu venho simplesmente preenchendo aqui. Com a sombra é mais fácil, como eu falei, porque você vem aqui preenchendo, ó, digamos que de qualquer jeito. Pintando toda essa parte de dentro, né, mesmo. O único cuidado que você tem que ter aqui, como eu falei, é deixar essa parte aqui, ó, bem fininha, tá? Já, por exemplo, se você viesse com o lápis, tá? Você teria que vir fazendo o movimento como se fosse o movimento dos pelinhos, olha, é literalmente assim. Se os seus pelinhos forem mais pro lado, então você, ó, faz esse movimento pro lado. O meu é um pouco para cima, então eu faço esse movimento para cima, é como se fosse imitando mesmo os pelinhos. Então com a mão bem levinha, você vem, ó, fazendo esse movimento, tipo fazendo vários pelinhos, entende? E vai preenchendo, é sempre na direção dos pelos, tá? E vem fazendo assim, não é chegar e pintar que nem lápis de cor, por exemplo, sabe? Você faz tipo... Não, é você pega como se fosse da raiz do seu pelinho pra cima. Então é da raiz pra cima e sempre seguindo ali os seus pelinhos, tá? Feito isso, gente, já fica ali bem desenhadinho. E lembra que aqui, ó, nessa parte eu deixei sem sobrancelha? Tem sobrancelha. E lembra que nessa parte aqui da frente eu deixei sem a sombra, gente? Porque quando eu venho preenchendo desde aqui do começo, vem aquilo que eu falei dos personagens que são mais malvados, terem a sobrancelha bem marcada, bem preenchida. E pode reparar que é preenchido desde aqui do começo, gente. O começo fica bem certinho, sabe? Bem retangular, assim. E isso deixa o olhar mais pesado. Então, se você quer olhar um pouco mais leve, faz essas dicas aí que eu falei com você, de começar um pouquinho, né, pro lado. O único ponto que eu começo do começo mesmo é essa parte aqui de baixo, mas assim, é só uma linha, é bem fininho, né, mesmo. E agora, com aquele lado que é o lado, como se fosse um lado de máscaras para cílios, eu faço como se eu estivesse esfumando ali toda essa sombra. Cheguei aqui mais pertinho pra vocês conseguirem reparar bem que eu tô falando dessa região aqui, gente, que é uma região mais importante pra sua sobrancelha ficar mais natural possível, tá? Então, repare que aqui, ó, só aqui embaixo é que tem a sombra, tá? Então eu venho agora com essa parte e pego como se estivesse jogando essa sombra pra cima, mas bem esfumadinha. Então eu venho aqui, ó, e jogo isso aqui pra cima, esfumando mesmo. Ó, repara que a sombra começa a ficar bem esfumadinha e pra cima, né? Que é ali onde não tem, digamos que, sombra. Aqui, também gosto de vir fazendo esse penteadinho, né? Penteando mesmo. De uma forma bem leve, tá? Que é pra deixar mais esfumado, pra deixar mais natural possível. E olha só, gente, como aqui... Não tá focando, meninas. E olha só como nessa região ficou um pouco mais suave, né? Eu não gosto, gente, de ficar com a sobrancelha super marcada. Então, dessa forma aqui, pra mim, ó, é o ideal, tá? Que não tá super preenchido, mas ao mesmo tempo você consegue ver bem aí o desenho. E nessa região tá um pouco mais suave. Pronto, é assim que fica. Desse outro lado, vou fazer com a pastinha pra vocês verem também como que é. Eu vou pegar essa pastinha aqui que é da Doralice. Essa aqui é na cor Dark, que ela tem esse tom de marrom mais escuro. Ela eu vou pingar, ela ainda tá um pouquinho molhada, mas eu gosto dela um pouquinho mais molhadinha. Então eu vou pegar o diluidor, esse aqui é da Miss Lari. E, gente, ó, um pingo.
Pronto, um pingo já está ótimo. Gosto de usar o mesmo pincel, o mesmo tipo de pincel. E eu venho aqui, ó, primeiro dando uma amolecida, tá? Nesse produto. Sempre que parar de usar o produto, deixa ele tampado, tá? Como eu falei, ele seca mesmo, mas se você continuar tampando ele, ele vai demorar um pouco mais pra secar, tá? O que você pode fazer é tirar um pouco de excesso de produto na mão. Eu já não peguei muito mesmo, mas se você acha que pegou muito, tira um pouco de excesso na mão. E, ó, o princípio dele, gente, é o mesmo, tá? Eu venho aqui do comecinho da minha sobrancelha, preenchendo primeiro essa parte, né, de baixo, a base da minha sobrancelha. Depois eu venho aqui, ó, mesma coisa, não começo ali do começo e venho preenchendo essa parte de cima. É bom que eu errei, já vou mostrar pra vocês como que vocês fazem quando você errar. Mas é como qualquer outro erro de maquiagem, tá? Pega aqui, ó, algodão não, ácidos flexíveis e vem limpando onde você errou. Principalmente a pastinha, é bom assim, se você errou, já vem logo aqui e tira, tá? Porque senão ela vai secar e vai ficar um pouquinho mais difícil. Então já tira logo assim que você errar. Então, ó, volto aqui preenchendo não, né? Delimitando, na verdade, minha sobrancelha. E agora, mesma coisa, preencho, né, aqui dentro. Nunca esfregando, tá, gente? Com nenhum produto que você for usar, você não esfrega. Você vai fazendo esse movimento aqui, ó, sempre na direção dos seus pelinhos. E aqui na frente você pode fazer duas coisas. Ou a mesma coisa que a gente fez aqui, eu pego agora esse outro ladinho e esfumo pra cima. Ou então, se você tiver mais um pouco de afinidade já aí com a sobrancelha, com o produto, você pega esse pincel. O pincel agora tem que ser bem fininho, tá? E você faz assim, ó, de um lado e do outro, tá? Pra ele ficar ainda mais fininho. E vem aqui na direção dos seus pelos. Meus pelos são pra cima, por exemplo, aqui nessa região. Então eu venho como se fosse imitando os meus pelinhos, fazendo aqui vários pelinhos, tá? Isso também dá super certo, mas lembre-se, mesmo assim, ó, eu venho esfumando aqui pra cima e aqui mais para o ladinho, tá? Dei uma borradinha ali. Repare que mesmo com a pastinha eu consigo deixar de uma forma mais suave, não tão marcado assim. Se você quiser mais marcado, pode fazer, mas dessa forma, como eu falei, deixa o seu olhar, o seu semblante, né, mais suave, né, também, mais sutil, tá? E é isso, gente, é só isso que você precisa, né, fazer. Peguem todas essas dicas e não só anota, gente, mas coloca em prática, porque é praticando que você vai conseguir. Então pode ser que na primeira vez que você faça, não fique tão legal assim, você não consiga fazer do jeito que você queira, né, do jeito que você goste, mas vai tentando, tira, né, ali, vai fazendo de novo, vai fazendo por vários dias, não tenta também só várias vezes durante um dia só, que às vezes você começa a fazer não dá certo, você começa a fazer várias vezes, continua não dando certo, você começa a ficar irritada e vai deixar de lado, né? Então assim, fez uma vez, fez duas no mesmo dia, viu que não deu certo? Calma, vai fazer uma outra coisa, distrai realmente, né? A mente, distrai realmente a mente e depois volta pra fazer no outro dia, né? Então treina. O negócio é treinar. Treinando eu tenho certeza que vocês vão conseguir deixar sua sobrancelha mais harmônica, mais definida, do jeitinho aí que você quer, tá bom? Compartilhe esse vídeo com suas amigas. Se tiverem mais dúvidas, comente aqui abaixo e me conte qual o próximo tema do próximo programa Aprendendo Coisas. Me conte aí abaixo. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!